Desbiose e a saúde feminina. Quais os efeitos, o que causa, o que é desbiose e como solucionar e melhorar sua qualidade de vida para você que está no seu pós-40, principalmente você que está se preparando para entrar na fase da menopausa. Meu nome é Dr. Sam Silva. Eu quero convidar você a explorar esse canal. Se após esse vídeo, esse conteúdo fez sentido para você e você foi acrescentado, faça esses 3 Cs. Compartilha, comente e curta esse vídeo. Vamos lá falar sobre microbiota e desbiose. Primeiro eu quero falar sobre o conceito de microbiota. Microbiota é um ambiente na sua mucosa em que há uma diversidade de micro-organismos que moram nela. Na realidade, esses micro-organismos são saudáveis, são micro-organismos que fazem parte da sua microbiota, do seu microbioma. Esses micro-organismos, essas bactérias, muitas vezes você vai ouvir falar de alguém dizer bactérias do bem. Na realidade, são bactérias. Elas vivem da seguinte forma, elas vivem de forma simbiótica com você. Elas não fazem mal a você. E na realidade, o seu intestino é uma residência para trilhões de bactérias. Essas bactérias fazem parte desse microbioma, fazem parte desse microbiota e estão intrinsecamente associadas com a sua saúde. Isso faz toda a diferença. Aqui eu fiz um esquema bem interessante do seu intestino. Então, você observar, se você pegar o intestino, você vai observar que o intestino tem o que nós chamamos de microvilosidades. São ondulações que fazem com que o teu intestino tenha absorção. Então, se você estirasse o intestino, ele teria mais de que 20 metros de intestino de uma pessoa adulta, porque a área de absorção, a área em que o seu intestino compõe, é muito grande, e isso facilita o seu metabolismo, a sua digestão de nutrientes. Então, nessas microvelocidades, o que acontece aqui é a moradia de inúmeras bactérias. Essas bactérias estão fazendo uma relação simbiótica, ou seja, harmoniosa, com você, com o seu organismo e com entre outras. Então, tudo que você come, todo alimento que você come, na realidade, está sendo metabolizado por essas bactérias aqui que eu coloquei, essas bolinhas aqui, no lume intestinal. Então, se você imaginar, a comida passa por aqui, aqui também teria outra, microvelocidade, e aqui passaria os alimentos que você ingeriu. E aqui, esses alimentos que você ingeriu, vai estar em contato com esses micro-organismos. Essas células de micro-organismos estão associadas com os tecidos daqui do intestino. No lume intestinal, você vai ter uma camadinha bem fininha, bem próxima de milhares e milhares e milhares de células do seu sistema imune. Na realidade, uma grande parte, alguns estudos mostram que mais de 70% de suas células do sistema imune ocorrem no seu intestino. Por quê, gente? Porque lá é a porta de entrada do mundo externo. Então, o que você se alimenta, os seus alimentos, tudo que você está ingerindo, diz respeito a esse ambiente aqui. E aí, aqui dentro tem essas estruturas aqui que tem uma grande presença de células brancas, nós chamamos de células do sistema imune. Essas aqui são responsáveis para dar uma ação para o seu sistema imune e dizer se você vai ou não atacar o que está sendo ingerido aqui. Se você ingerir algo que é estranho, essas células do sistema imune, elas serão disparadas, terão gatilhos de disparo e farão com que essas células comecem então a jogar aqui dentro proteínas que começam a fragmentar e quebrar essas estruturas aqui e romper por um processo de inflamação. Então, o seu intestino pode ficar inflamado dependendo daquilo que você ingere aqui. E veja que interessante, essas células aqui, essas microbactérias, com essa interação junto com o intestino, vai ser responsável por neurotransmissores como dopamina, serotonina e GABA. São os hormônios, nós chamamos de neurotransmissores, são hormônios produzidos a nível intestinal, veja que interessante, e que vão agir no seu cérebro. É o que a gente chama de eixo intestino-cérebro. Por quê? Porque aqui dentro, muitos seus hormônios de sensação de relaxamento, de felicidade, satisfação, alegria, são produzidos no seu intestino. Então, por isso que quando você come alguma coisa gostosa, você tem uma sensação boa. Isso é uma liberação, muitas vezes, de dopamina, serotonina e GABA no seu sistema sanguíneo. Então, os alimentos podem causar isso. Então, muitas vezes, você pode ter um pico de produção de neurotransmissores dependendo da sua ingestão de nutrientes.
Mas aí é que tá, gente. Na menopausa, na saúde feminina, essa microbiota pode ser desequilibrada se você não prestar atenção. Na realidade, durante a menopausa, você pode ter uma alteração, um desequilíbrio da sua microbiota. Esse desequilíbrio da sua microbiota vai alterar a produção, gente, produção do ácidos graxos de cadeia curta, que são muito importantes para a produção dos neurotransmissores. Olha que interessante. A alteração na produção dos ácidos graxos causa alteração na produção dos neurotransmissores. Muitas vezes a pessoa experiencia uma sensação de depressão sem ter nada a ver com depressão, mas na realidade por haver um desequilíbrio nessa microbiota que nós falamos aqui, que são esses micro-organismos desequilibrados que vão afetar a produção dos neurotransmissores. Então, na menopausa, por alteração metabólica, alteração da produção de hormônios femininos, dos estrógenos, o que acontece muitas vezes, a produção de ácido graxo é comprometida. Também nós temos uma região no microbiota que nós chamamos de estroboloma, que é um conjunto de bactérias que metaboliza o estrógeno e é responsável, gente, por você recircular esse estrógeno. Esse estroboloma é uma nova região, uma nova área de estudo da microbiota que nós estamos estudando agora, está vindo muita novidade agora, e isso pode afetar sim. Então, muitas vezes, gente, a disposição que você está tendo, ou a falta de disposição, a fadiga, o cansaço, a nebulosidade mental, microbiota. Então, gente, para deixar bem claro, microbiota é o teu conjunto de bactérias que existe no seu intestino. Eles podem ser afetados todos os dias. Doutor Sam, o que é que eu faço então para melhorar a minha microbiota? Primeiro eu quero falar do que pode estar estragando a sua microbiota, ou danificando a sua microbiota e causando, por exemplo, constipação intestinal. Uma pessoa constipada do intestino, aqui não está funcionando muito bem, o intestino um pouco preguiçoso, já é um sinal que há uma desbiose, ou seja, um desequilíbrio dessa microbiota. Então, o que destrói? Comida processada. Você comer comida processada que você não consegue pronunciar os ingredientes da comida. Você vai pegar o saquinho lá e você vai ler lá os ingredientes, aquela comida lá, né? Você vai ver que você não consegue pronunciar. Isso já é um indicativo que é comida processada. Açúcares refinado. Então, quantidade de açúcar vai desequilibrar essa microbiota aqui, porque esses bichinhos aqui vão comer açúcar, vai causar inflamação. Essa inflamação ocorrendo vai começar a ter aqui um ataque, né, de interleucinas na microbiota, causando esse rompimento. O que nós chamamos de... As células, elas são bem fechadinhas uma com a outra. E esse ambiente aqui, que elas são fechadinhas uma com a outra, o pessoal importou isso no inglês, chama-se tight junctions. Esse aglomerado celular, essas juntinhas aqui, ó, elas são bem firmes. Mas quando começa um processo, e isso aqui está compondo aqui na parede celular, tá? Ou na parede do intestino. Quando você começa a ter aumento de sinais inflamatórios, porque esses bichinhos aqui estão em desequilíbrio, pode causar então rompimento disso aqui e você começa a ter o que nós chamamos de intestino com a permeabilidade não tão seletiva, ou do intestino que está com vazamento, né, que você chama de leaky gut, que é o vazamento no seu intestino, a parede intestinal começa a entrar aqui. E a comida que deveria passar, ou as toxinas que deveriam ser eliminadas, o que passa aqui pelo meio das comidas, né? Ser eliminado as toxinas, elas começam a vir para a corrente sanguínea. E aqui no sangue você começa a disparar os gatilhos de inflamatórios, que pode causar então depressão, fadiga, dores articulares, porque você está simplesmente inflamando a sua microbiota. Então, comida processada vai causar inflamação, porque seu corpo simplesmente não sabe o que fazer. Quando você se alimenta de um alimento que é muito processado, seu organismo sabe o que fazer. Ele começa a gerar sinais inflamatórios, ele vê isso como inimigo. Açúcares refinados, o glúten é inflamatório. Isso vai causar um desequilíbrio que vai mexer inclusive com a sua tireoide desequilibrada, pode causar tireoidite de Hashimoto e intestino cada vez mais constipado. Comidas geneticamente modificadas e óleos vegetais. Esses são todos inimigos que causam o fenômeno da desbiose e desequilíbrio da sua microbiota. Então, como vou reconstruir? O bom, gente, a boa notícia é que você pode reconstruir sua microbiota. Não é uma sentença, é um estágio. Não é a foto, é um filme. Então, hoje você pode estar com a desbiose. Também, sabe outra coisa que causa desbiose?
Antibiótico. Antibiótico. Você está sempre no antibiótico, faz 3 vezes tomando antibiótico. Gente, leva mais, algumas bactérias levam quase um ano para vocês recuperar a população dela, porque existe o equilíbrio. Nem tanto a bolinha verde, nem tanto a bolinha vermelha, nem tanto a bactéria de um jeito, nem de outras bactérias, elas existem, elas disputam por alimentos uma entre a outra, e a sua diversidade de alimentos vai fazer com que cada uma dessas bactérias sejam devidamente alimentadas. Então, diversidade alimentar é muito importante. É a forma que eu vou reconstruir agora a minha microbiota. Reconstrução da sua microbiota, então, meu povo, é diversidade alimentar. Vários tipos de fibra alimentares. Fibras estão contidas, então, nos vegetais, nos legumes, nas leguminosas tem fibra, tá, gente? Vegetais variados, é muito importante. Gordura animal que comeu grama, comeu mato, animal que come mato, né? Animal alimentado naturalmente, né? E os polifenóis. O que é polifenol? Gente, polifenol é tudo aquilo que traz a cor natural dos elementos, ou dos alimentos, né? Melhor dizendo. Então, por exemplo, a cor roxa do açaí, a cor vermelha do tomate, o verde da casca do pepino, tudo isso são polifenóis. Esses polifenóis têm um papel de alimentar a microbiota. Então, uma coisa muito importante é nessa variedade de polifenóis, na variedade de alimentos, você alimentar essa variedade de microbiotas. Gente, a tua microbiota, pensa comigo, tem uma borboleta chamada borboleta monarque. Essa borboleta monarque, alguns estudos dizem que elas voam da América do Sul à América do Norte. São mais de 5.000 milhas, então são quase, praticamente 10 mil quilômetros que essas borboletas viajam. Não é a mesma borboleta, tá? Mas são gerações dela. Então a mãe põe ovos numa plantinha e aí esses ovos, essas larvas eclodem e a filha dessa borboleta faz uma viagem, por exemplo, do Brasil para o norte do Brasil, do sul do Brasil ao norte do Brasil, ou do Nordeste, aí do Nordeste para o Norte, assim por diante, até chegar na América do Norte. Então várias gerações dessas borboletas da Monarch fazem esse percurso. E essas borboletas, gente, se alimentam de um tipo de planta muito específica, que ela tem uma seiva, parece um leite. Então, elas precisam dessas flores, alimentam só dessas flores que tem essa seiva. Então, é muito específico isso. Do mesmo jeito, a sua microbiota intestinal. Algumas bactérias precisam de alimentos distintos. Quando você favorece um tipo só de alimento, mesmo que seja um alimento saudável, eu gosto muito, eu como saudável, o quê? A mesma coisa. Se você come a mesma coisa sempre, todo o tempo, você não vai favorecer essa diversidade. Então não é só comer bom alimento, é comer bons alimentos e com variedade, para que você possa privilegiar todas as bactérias do seu microbioma, tá? Então assim como essa borboletazinha come um tipo específico de seiva ou de néctar de uma flor, de uma planta, essa borboleta monarque, assim também algumas bactérias são favorecidas se você... Tem bactérias que vai preferir, por exemplo, beterraba, outros vão preferir cenoura, outros vão preferir alface. Então, assim, essa diversidade de alimentos que tu comes vai favorecer, vai beneficiar todo esse conjunto de bactérias. Então, não só comer bem, mas também comer bem e comer variado. Porque algumas bactériazinhas, elas preferem algum tipo de alimento versus outro. Inclusive, a desbiose é causada por você ter uma alimentação muito seletiva, né? Então, você sempre come café da manhã, pão branco, né, com leite e margarina, né? Então isso vai danificar muitas bactérias, mas vai favorecer outras bactérias. Então isso vai causar um desequilíbrio. Então a desbiose na saúde feminina pode influenciar diretamente o seu humor, a sua digestão e vai mexer também com a sua qualidade de vida, inclusive com o seu novo ciclo de vida, que é do seu pós-40 aí, você se preparar para essa fase aí da menopausa. Então, para você lidar bem com essa desbiose, você cuidar então em reconstruir a sua microbiota, fazendo alimentação boa, e assim você vai ter uma saúde feminina excelente, porque só lembrando, quando a sua microbiota intestinal está desequilibrada, também sua microbiota vaginal vai desequilibrar. Então, toda mucosa pode ser afetada por um desequilíbrio da sua microbiota intestinal. Gente, esse vídeo ficou longo, mas eu quero que você faça seu comentário se fez sentido para você e deixe seu comentário aqui embaixo. Compartilhe, comente e curta esse vídeo. Obrigado.